Oi, queridos, nesse vídeo eu venho resolver a lista de revisão com vocês. Alguns desses exercícios a gente provavelmente vai conseguir resolver na aula ao vivo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do gênero, vai ter aqui de novo para vocês poderem ver essas resoluções. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a corrida mais rápida da história da Fórmula 1 foi feita por Michael Schumacher, em Monza, em 2003. Sua velocidade média foi 247,5 km por hora. Quanto esse carro deslocaria em 10 segundos? Vamos lá. A questão não fala de aceleração, então a gente está falando de um movimento que a velocidade é constante, né? Um movimento uniforme. Então, vamos anotar os dados. A gente sabe que a velocidade média foi 247,5 km por hora. Show. A questão nos pede quanto ele desloca em 10 segundos. Então, nosso intervalo de tempo, 10 segundos. Show? E então, eu quero saber quem é o deslocamento. Tenho a velocidade, tenho o tempo e quero saber deslocamento. Lembra daquela equaçãozinha da velocidade média? Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Eu sei a velocidade, eu sei o tempo, consigo descobrir o deslocamento. Às vezes a gente de cara vê que está tudo tão certinho e já quer logo substituir os valores. Mas vamos prestar atenção numa coisa. A velocidade está em quilômetro por hora. O tempo são 10 segundos. Então, aqui, a gente tem que transformar essa velocidade de quilômetro por hora em metros por segundo. Porque as unidades de tempo vão ficar iguais. Metro por segundo vai ter o segundo ali e o tempo aqui também está em segundos. Como a gente faz para transformar uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Lembra que a gente precisa dividir por 3,6? Aí a gente pode fazer aqui, ó, a continha. 247,5 dividido por 3,6. Aqui a gente vai chegar que essa velocidade é 68,75 metros por segundo. Deixa eu fazer aqui a separação, acabou ficando um pouquinho embolado. Então, ó, 247,5 km por hora na real são 68,75 metros por segundo. Lembrando que isso aqui vale quando eu estou indo de quilômetro por hora para metro por segundo. Show! A velocidade média, agora vamos substituir os valores, agora a gente pode fazer isso. A velocidade média é 68,75. Meu deslocamento eu não sei, é o que eu quero descobrir. E o tempo foram 10 segundos, correto? Continuar a conta aqui. Esse 10 que está dividindo passa multiplicando. Eu tenho 78,75 vezes 10 é igual ao deslocamento. Então, o deslocamento vai ser... Então, o nosso deslocamento vai ser 687,5. O quê? Ó, aqui está em metros, então o deslocamento é metros. Então, o deslocamento seria de 687,5 metros. Olha, caraca, andou mais de meio quilômetro em 10 segundos. Impressionante. Vamos lá. 2. Um automóvel tem massa de 1 vezes 10 ao cubo quilogramas, que se move com velocidade de 72 km por hora. É freado e desenvolve, então, um movimento uniformemente retardado, parando, isso aqui é importante, parando após percorrer 50 metros. O módulo da aceleração de retardamento foi D. Vamos lá anotar os dados. A velocidade dele foi 72 km por hora. Depois, ele parou. Então, a velocidade dele no final é o quê? 0. Então, isso aqui, gente, só uma coisinha, é a velocidade inicial. Ele iniciou com 72 km por hora e freou até parar. Então, a velocidade final dele é 0, né? Km por hora, metro por segundo. Ele percorreu o quê? 50 metros. Então, nosso ΔS é 50 metros.
Qual o módulo da aceleração de retardamento dele? Vamos lá. A gente tem muitas equações que a gente pode usar num movimento acelerado, né? Aqui tem aceleração, então a gente está num movimento que é uniformemente variado, ok? Mas vamos lembrar o seguinte, toda vez que a gente não tiver o tempo que o carro ficou andando, o tempo que o carro ficou acelerando, a gente vai usar aquela equaçãozinha de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. A velocidade final dele foi 0. Aí, ó, de novo, a sede de ficar substituindo os dados, porque, ó, a gente tem a velocidade, certo? A gente tem a velocidade inicial, certo? Tem o deslocamento, vai conseguir descobrir a aceleração direto. Mas olha o seguinte, o deslocamento tá em metros. A velocidade está em quilômetro por hora. A questão nos pede a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Aqui já está em metro, mas a velocidade eu tenho que novamente passar para metros por segundo. Como que eu passo para metros por segundo? Dividindo por 3,6. Isso aqui, dividindo por 3,6, é 20, tá? Então, essa velocidade inicial é 20 metros por segundo. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, mais vezes o deslocamento, é 50. Show! Aqui vai ficar 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes A é 2A, 2A vezes 50, multiplico só os números, fica 100A. Show! Letra para um lado, número para o outro, vai ficar menos 100A é igual a 400. Lembra que aqui esse número que acompanha a letra, não é interessante que ele fique negativo. Então, a gente multiplica os dois lados por menos 1. Aí fica 100A é igual a menos 400. Então, a aceleração é igual a menos 400 dividido por 100. Isso nos dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, lembrando que esse menos é só para indicar que a aceleração está contrária ao movimento, ela está diminuindo a velocidade. Por isso é que pede um módulo, né? Porque o módulo é só o valor, não importa o sinal. Então, seria aqui a letra B. Show?